Então, para fechar, continuando aqui o agravo interno, para encaminhar para uma conclusão, vamos agora analisar o procedimento do agravo interno. Procedimento do agravo interno. Como nós vimos, no agravo interno pode ter o juízo de retratação. Não havendo juízo de retratação, o relator vai designar uma data para a sessão de julgamento, que é o julgamento perante o órgão colegiado, e vai incluir o recurso em pauta. Quer dizer, quando se diz incluir em pauta, significa dizer que não pode incluir em mesa. Incluir em mesa significa dizer, é uma expressão mais da prática forense. Incluir em mesa é quando você não publica a designação do ato processual. Quando você inclui em pauta, significa dizer que vai ter publicação. Então, quando marca uma sessão de julgamento no agravo interno, tem que incluir em pauta. Significa dizer que tem que sair, portanto, a publicação no nome do advogado das partes para que possam comparecer para acompanhar o julgamento. E como nós vimos, quando a elaboração do voto do relator para levar para o colegiado, ele deve impugnar especificadamente os argumentos do recorrente do agravo interno, do agravante. Assim como o agravante teve que impugnar especificadamente os argumentos dele, relator, quando da decisão monocrática. São os parágrafos 1º e 3º do artigo 1021. O agravo interno, assim como nós veremos também quanto aos embargos de declaração, mas aqui o tema é o agravo interno, ele tem a previsão de multa. Então pode ser que a parte seja penalizada com a imposição de multa por interpor agravo interno meramente procrastinatório, sem fundamentos sérios. A previsão se encontra nos parágrafos 4º e 5º do artigo 1021. Vamos a eles. São os últimos parágrafos do 1021. Vamos a eles. 1021, parágrafo 4º. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação unânime, o órgão colegiado em decisão fundamentada, claro, toda decisão tem que ser fundamentada pelo artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, né? Então o órgão colegiado vai condenar o agravante a pagar ao agravado multa que será fixada entre 1% e 5% do valor da causa. Então multa de 1% a 5% quando o agravo interno for considerado inadmissível, descabido ou improcedente, quando não se dá provimento a ele. O mais importante, em votação unânime. Então tem que ficar demonstrado aqui o intuito meramente procrastinatório, que a parte não tinha como ter nenhum argumento sério, o intuito meramente protelatório do recurso. A parte não tinha nenhum argumento sério, não tinha nenhuma chance de ganhar. Tem que ser a votação unânime. Não é votação unânime para perder. É votação unânime quanto ao fato de ser manifestamente inadmissível, de ser manifestamente improcedente. Quer dizer, deve ser uma improcedência manifesta. Improcedência manifesta é mais do que mera improcedência. Inadmissibilidade manifesta é mais do que mera inadmissibilidade. Então deve ser uma declaração pela unanimidade do colegiado, no sentido de uma manifesta inadmissibilidade e manifesta improcedência. Ok? Isso fica muito claro. É somente no caso de manifesta. Porque você não pode... Você tem que punir, claro, o litigante que não quer contribuir com o caráter argumentativo do processo. Ele só quer procrastinar o processo e ganhar tempo. Ok. Mas você não pode punir o sujeito que tem viabilidade de ganhar e acabou perdendo. Ainda que ele perdeu por decisão unânime. Mas perdeu por decisão unânime que não foi manifestamente inadmissível, que não seja manifestamente improcedente, não é para aplicar multa, que não é para botar terror também. Tá? Então a multa deve ser reservada aos casos de manifesta improcedência, manifesta inadmissibilidade. É nesse sentido o que prevê o enunciado de número 358 do FPPC, do Fórum Permanente
de processualistas civis que eu venho tanto falando com os senhores. E aí o parágrafo 5º traz uma previsão importante, que é uma outra consequência dessa previsão, que pela unanimidade o tribunal venha a impor a multa em razão da manifesta inadmissibilidade e manifesta improcedência. Além da multa, veja, a interposição de qualquer outro recurso estará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, prevista no parágrafo 4º, à exceção da Fazenda Pública do beneficiário da justiça gratuita, que vai pagar a multa ao final. Então é o seguinte, exceção feita à Fazenda Pública e exceção feita ao beneficiário de JG, esses vão pagar ao final. A interposição do outro recurso, então no nosso exemplo aqui, o cara recebeu uma sentença, interpôs uma apelação. Diante da apelação, o judiciário devolveu por uma decisão do relator monocrática. Aí interpõe um agravo interno. Você imagina que a decisão monocrática do relator tenha sido fundada numa súmula vinculante do STF? Vai saber. E mesmo assim o cara interpõe um recurso sem demonstrar distinção, sem demonstrar superação, sem trazer nenhum argumento novo. Lero, jus esperneandi. O cara só quer ganhar tempo. Aí o tribunal, a corte, o colegiado, por unanimidade, reconhece que aquele recurso de agravo interno era manifestamente inadmissível. Era manifestamente inadmissível. Interpôs a multa. Fixou a multa. 2,5%. O cara vai ter que pagar. Em tese, ele pode interpor os próximos recursos. Aqui na instância originária, acabou. Em tese, ele pode interpor recurso especial para o STJ? Pode. Quais são os requisitos de admissibilidade dos recursos? Nós estudamos. Ele vai ter que pagar preparo? Vai ter que pagar o preparo. Só que nesse caso, além de pagar o preparo, ele vai ter que pagar também a multa por conta do agravo interno. Então perceba que a imposição de multa no agravo interno acaba sendo um requisito de admissibilidade para os outros recursos, para os recursos subsequentes. É como se o judiciário estivesse dizendo assim, ó, cara, você já não soube brincar no agravo interno anterior. Tu vai continuar recorrendo? Porque você me parece, né, está aparecendo aos olhos do sistema processual que você é um litigante de má fé, que você está querendo apenas procrastinar. Você vai querer continuar recorrendo? Porque tudo bem, nós não podemos te tirar por uma previsão constitucional, acesso à justiça, ampla defesa, contraditório. Mas nós podemos dificultar. Como é que nós vamos dificultar? Nós vamos te impor multa e você vai ter que pagar a multa antes de recorrer. Então o pagamento da multa, exceção feita à Fazenda Pública e exceção feita ao beneficiário de JG, atenção, não é que esses camaradas não pagam. Se eles ao final perderem realmente e tiveram uma multa porque atuaram de modo procrastinatório no processo, eles vão pagar, mas eles pagam ao final. Se eles pagam ao final, a multa não se torna um requisito de admissibilidade dos outros recursos. Mas tirando eles, né, a gente, no reme, tem que pagar. Ok? A não ser que um de nós tenha JG, claro. Então, tirando a Fazenda Pública e os beneficiários de JG, quem tiver uma atuação improba no processo, no sentido de atuar com intuito meramente procrastinatório, para interpor o próximo recurso, no exemplo que nós cogitamos aqui, seria o recurso especial para o STJ, ou recurso extraordinário para o STF, vai ter que pagar a multa como condição, como requisito de admissibilidade. Ok? E aí,